A frase, "uma imagem vale mais que 1000 palavras", foi escrita pelo editor de jornal americano Arthur Brisbane em 1911. É uma simples noção que se aplica a muitos aspectos de nossas vidas, mas especialmente para a fotografia histórica. Às vezes, uma simples imagem pode dizer mais sobre a história do que qualquer história que você possa ler ou qualquer documento que você pode analisar. Um casal meio católico e meio protestante enterrado lado a lado. Com as tensões entre católicos e protestantes em alta na Holanda no final de 1800, essa mulher católica e seu marido protestante foram enterrados em cemitérios diferentes, segregados por religião. Felizmente, esse casal conseguiu encontrar uma solução para ficar junto após a morte, colocando seus túmulos na parede que separa seus cemitérios. Mãos humanas preservadas capturadas nesta fotografia estranha. Essas mãos inchadas e desfiguradas revelam os efeitos arrepiantes da gota. Eles foram preservados pelo Dr. Thomas Dent Mitter, o renomado cientista que mais tarde sofreria tragicamente da doença. Além dessas mãos, o médico deixou uma vasta e inquietante coleção de espécimes anatômicos e patológicos. Grande parte ainda pode ser vista hoje no Museu Mitter, na Filadélfia. Cynthia, lançador de gesso. Cynthia Albritton não era apenas uma groupie de rock and roll. Na verdade, ela vem fazendo moldes dos pênis de algumas das estrelas do rock mais famosas da Terra desde o final dos anos 1960. Justamente apelidada de Cynthia Plastercaster, ela conseguiu que pessoas como Jimi Hendrix mergulhassem seus pênis em uma coqueteleira de martini cheia de gel de molde dental. Seu trabalho é popular há décadas e foi exibido recentemente em 2017. André, o gigante encontra um fã. O lutador e ator francês André, o gigante, tinha 2,10 metros de altura e pesava 550 libras. Seu tamanho impressionante ajudou a torná-lo um ícone amado ao longo dos anos 1970 e 1980. Esta foto mostra ele conhecendo um de seus menores fãs no início dos anos 1970. Netuno saindo do mar. Esculpida por Luiz Arencibia Betancourt, esta estátua de Netuno enfeita a praia de Melenara na Gran Canária espanhola até hoje. Com o tridente na mão, Netuno desaparece e depois reaparece enquanto as ondas quebram, criando uma visão única para os banhistas. Quando os discos rígidos tiveram que ser transportados de avião, é fácil esquecer quanto espaço os computadores costumavam ocupar. As primeiras máquinas da IBM eram essencialmente salas em si mesmas. Esta foto serve como um lembrete de quão grande a memória costumava ser, enquanto o pessoal de manutenção carregava apenas 5 megabytes de memória em uma aeronave Pan Am em 1956. Alfred Hitchcock conhece Léo, o leão. Os sons de um leão rosnando certamente estão gravados na maioria de nossas memórias como um sinal claro de que um filme está prestes a começar. E o amado leão usado para o crédito do título da MGM era de fato um espécime real chamado Léo, o leão. Dado que Léo era um ícone do cinema, era justo que ele conhecesse a lenda do cinema, o diretor Alfred Hitchcock. Felizmente, A Hora do Chá de 1957 foi capturada a tempo para que pudéssemos apreciá-la para sempre. Salvador Dalí e seu tamanduá. O famoso pintor surrealista excêntrico Salvador Dalí tinha uma paixão por tamanduás, que são frequentemente retratados em suas pinturas. Para os espectadores parisienses em 1969, essa cena do artista com seu tamanduá de estimação era tão bizarra quanto divertida. Tentando escapar para o México em 1939. Quando o México era um refúgio para fugitivos americanos que sonhavam com a liberdade, escapar da lei pulando a fronteira não era incomum. Capturada em 1939, esta foto mostra o quão perto um determinado infrator chegou à liberdade na fronteira em El Paso, Texas. A Dinasfera. Terminado em 1932, o Dynasphere parecia algo saído da literatura de ficção científica da época. Patenteado 2 anos antes pelo engenheiro inglês Dr. J. Purvis, este protótipo monoroda motorizado pesava 1000 libras e podia atingir velocidades máximas de 30 milhas por hora. Infelizmente, era tremendamente pesado e, portanto, nunca pegou. Localizadores de som da Primeira Guerra Mundial. Apelidados de Soundfinders, esses soldados da Primeira Guerra Mundial foram encarregados de identificar exatamente de onde os aviões inimigos estavam se aproximando por meio de localização acústica.
Não está claro o quão eficazes essas engenhocas primitivas realmente eram, mas os exércitos de ambos os lados do conflito usavam dispositivos como esses nos dias anteriores ao radar. Espectadores no julgamento de Al Capone. Considerado o inimigo público número 1 pelo governo dos Estados Unidos, o gangster de Chicago Al Capone fez uma fortuna em contrabando e outras raquetes ilegais durante a Lei Seca. Seu reinado finalmente chegou ao fim em 1931, quando as autoridades conseguiram acusá-lo de evasão de imposto de renda que o levou à prisão por 8 anos. O terror que esse gangster notoriamente implacável inspirou nos outros está perfeitamente encapsulado nesta imagem de seu julgamento de 1931, no qual os espectadores escondem seus rostos das câmeras de notícias. Quer fossem colegas gangsters procurando voar sob o radar ou civis com medo de incorrer na ira de Capone, aparentemente ninguém queria ser reconhecido neste julgamento histórico. Sede original da Nintendo em 1889. Antes de se tornar um império de videogames, a Nintendo produzia cartas de baralho feitas à mão. Fundada em 1889 por Fusajiro Yamauchi, a empresa só se aprofundou na eletrônica décadas depois. Veja aqui a sede original da Nintendo em Kyoto, Japão, logo após a fundação da empresa. Patins motorizados. O vendedor Mike Dreschler enche o tanque de seus patins motorizados em uma estação Sunoco em Hartford, Connecticut. Produzido pela Motorized Roller Skate Company de Detroit a partir de 1956, esses patins aparentemente convenientes foram vendidos por $250 e atingiram velocidades de 17 milhas por hora. Além de seu custo exorbitante, que seria de cerca de US$ 2.300 hoje, os patins pesavam 19 quilos. Embora esses fatores tenham impedido que os patins realmente decolassem, talvez sua falha mais gritante tenha sido a falta de freios. Como evitar a polícia feliz no gatilho durante a proibição? Antes do fim da Lei Seca em 1933, tanto gangsters quanto contrabandistas amadores em toda a América fizeram fortuna no mercado negro de bebidas. Mas esses contrabandistas também estavam na mira das autoridades, que estavam empenhadas em pegá-los, como evidenciado pelos apelos desse homem à polícia para não confundi-lo com um criminoso e atirar em seu veículo. Uma imagem estranha de um anúncio vintage da Coca-Cola. Antes que o marketing de guerrilha se tornasse mais comum, seria raro encontrar algo assim na natureza. Este anúncio da Coca-Cola foi certamente um espetáculo para os que estavam em Veneza, na Praça de São Marcos, na Itália, em 1960. Tudo o que os comerciantes da Coca-Cola tinham que fazer era espalhar grãos pela praça e esperar que os pombos famintos se reunissem e involuntariamente soletrassem o nome da marca em letras enormes para todos verem. Deixe seu comentário abaixo. Não esqueça de se inscrever no canal Amigos da História para receber notificações de mais vídeos como esse. Um grande abraço, tchau!